E para falar da Copa das Confederações, nós estamos recebendo o nosso parceiro querido, Billy Lima. Muito prazer ter você aqui, bom Billy, demais que é da aqui Portal Torcedor.net. E também o Sulimar Silva, que é repórter esportivo da Rádio Confidência. Muito obrigado, Sulimar, por estar aqui com a gente. Prazer é nosso. Prazer. Vamos falar de Copa das Confederações, né? Vamos sim. Tá boa a Copa? Como é que tá? Tá boa. Tá boa. Questão de time, tá. Vamos dizer que, para um começo de Copa das Confederações, está bem o início. A coisa vai começar a esquentar mesmo na parte mais decisiva. Na próxima fase também, né? No terceiro jogo, né? Que aí já vem aquelas definições de quem realmente vai passar, que os jogos começam a ficar mais importantes, inclusive com o Brasil e Itália, né? Agora são mais ajustes, né? A gente Sim. tá vendo. Bom, a gente tem o primeiro destaque, vamos falar do primeiro destaque, que é do Brasil. A partida entre Brasil e Japão, disputada, é claro, no Estádio Nacional de Brasília, nesse sábado, foi caracterizada pelo domínio exercido pelo selecionado brasileiro, a seleção brasileira, né? As jogadas pelas laterais, puxadas principalmente por Marcelo na esquerda, ditavam inclusive o ritmo da seleção nesse jogo. E as rápidas tabelas também mostravam logo a sua utilidade quando o Neymar acertou um petardo, aquele chutaço de fora da área, também foi com a bola rolando, que os outros dois, tanto da seleção brasileira quanto o pessoal também, o Hulk jogou bem também, saíram. Bom, o Daniel Alves também foi responsável pelo cruzamento rasteiro para o gol de Paulinho, que também marca todos os jogos, o Paulinho tem arrebentado, também a gente vai falar bastante dele. E Oscar, pelo amor de Deus, um passe lindo em profundidade para o gol de Jô, que também mostrou o seu faro de matador ali. O pessoal o atleticano deu uma vibrada, né, naquele gol do Jô. Bom, e mais presente no setor ofensivo do Brasil, finalizou 14 vezes, enquanto os japoneses buscaram gol em 10 oportunidades. A gente fala de um 3-0, e acho que o jogo foi um jogo até mesmo fácil, mas não foi assim tão fácil não, porque o Japão, de certa maneira, colocou o seu ritmo, não deixou a peteca cair. É claro, a superioridade da seleção brasileira é muito grande diante do combinado do Japão, mas alguns destaques deu para sentir ali. Para mim, na minha opinião, um grande destaque do jogo, o Neymar, que jogou como tem que jogar na seleção e talvez como tem que jogar no Barcelona. Um cara que tocou bem a bola, quando deu para driblar, driblou, e quando teve que matar, fez o gol. E aquele detalhe que o Neymar jogou pro elenco, né? Não jogou individualmente como ele jogava no time do Santos. E a seleção japonesa, ela é a seleção, assim como o Brasil, a única que está classificada para o Mundial aqui no Brasil no ano que vem. Mas ela não mostrou aquilo que poderia ter mostrado contra a seleção brasileira, que ainda está em formação. Então, a seleção ainda vai ser testada. O próximo teste, que é contra o México, vem sendo sempre uma pedra na chuteira da seleção brasileira, que pode ser o grande teste da seleção do Luiz Felipe Scolari. E interessante que Brasil e Japão são os dois únicos classificados. Então, já fizeram ali um duelo interessante. E interessante ressaltar que o Neymar não marcava 9 jogos. E vinha esse peso ali que não marcava, que não marcava a cobrança. Né? Na coletiva ele não estava satisfeito com as perguntas e acabou marcando aquele golaço ali que parece que deu uma lavada geral na alma dele. Então, o gol marcado ali logo no inicinho, quase pouco mais ou menos de 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos e alguma coisa. Então, assim, o Neymar, até no último amistoso, ele ainda mostrou muita essa individualidade, prendendo muito a bola, uma ansiedade muito grande. A impressão que a gente tinha, pelo menos que eu tinha, é de que ele queria marcar logo um gol, entendeu, na seleção. Aí depois que ele marca logo no início da partida, a gente já vê uma outra postura dele dentro de campo. Essa postura é a pergunta que eu faço até para o Sulimar. Essa postura é porque ele marcou o gol e ficou mais relaxado e passou a tocar mais a bola, ou é uma cobrança do técnico? Um misto das duas coisas, porque ele vinha sendo pressionado, principalmente nos jogos, vinha sendo muito vaiado pela torcida, e o Muricy Ramalho, quando era técnico do Santos com o Neymar, dizia que temos que preservar os craques. E não estava acontecendo isso. Tudo bem que a vaia serviu para deixar o Neymar com mais vontade de fazer os gols, mas ele relaxou um pouco e houve também a cobrança do técnico, porque o Luiz Felipe Scolari, ele cobra muito essa questão do jogador jogar pelo time. Por isso que ele não levou o Romário em 2002, melhor dizendo. O Romário ainda era o atacante que estava fazendo muitos gols. E aí o cara tem que jogar pelo time e não jogar individualmente. E disso ele foi muito elogiado, inclusive, o Neymar. E foi eleito melhor em campo. Melhor em campo. E até falando até da carreira do Neymar, é claro que não dá para você deixar de falar do Barcelona, porque isso é o comentário geral em todas as seleções. Inclusive perguntaram para o Balotelli depois do jogo da Itália, a gente vai falar também daqui a pouco, se ele queria fazer um duelo, né, com o Neymar. Ele disse que seria uma honra. Quer dizer, o Neymar é o grande craque do momento. Sim. E ele jogou como tem que jogar, teria talvez que jogar no Barcelona. Toque de bola rápido, drible preciso e gol.
E objetivo também, né? E mais coletivo, né? E sem ficar fazendo muita firula, né? Exato. O Filipão preza muito pela coletividade. Tanto que na coletiva dele ele disse que não tem como eu colocar 11 esquema tático no meu time, na minha seleção. Então todo mundo tem que jogar da forma que eu quero armar a minha seleção. Então o Neymar vai ter que passar a esquecer como ele jogava no Santos, que ele pegava a bola na defesa e fazia o gol. Né? E, por sinal, muitos gols bonitos. E na seleção ele vai ter que aprender a pegar a bola e olhar para quem está com mais condições de receber esse passe para marcar o gol ou fazer um 2, receber na frente e acabar marcando o seu próprio gol. Mas ele vai ter que dar uma adaptada nisso aí. Eu acho que depois que ele marcou aquele gol, igual você mesmo disse, ele tirou aquele peso de que precisava marcar e falou, leve, né? Bom, já fiz meu gol, agora vamos jogar. Jogou e leve. Acabou jogando tranquilo. Outro destaque que eu acho interessantíssimo a gente falar do Brasil, claro, Paulinho, que sempre, quando o Filipão dá uma liberdade para ele chegar na frente, sempre gol bonito. 2 golaços para a seleção. Então, aliás, Paulinho e Hernanes, a seleção para mim está muito bem servida de um segundo centroavante que pode chegar lá na frente. Os dois, quando entram, arrebentam. Volantaço, Paulinho, demais. E chega como elemento surpresa, né? Exato. Várias vezes no jogo lá você observava que quando ele era liberado para subir, ele estava lá na grande área, esperando um chute de fora. E ele que pega muito bem dali, ele já fez vários gols assim, né? Fez no amistoso e agora esse golaço ali de dentro da área. Ele é um elemento surpresa fantástico. E o Hernanes, quando entra, substitui a altura também, né? Porque pra mim também joga muito, como chuta e como dribla. A surpresa que o Paulinho causa nos jogos lembra muito César Sampaio. Sim. E o Gilberto Silva. E mais um outro, o Ramires também. Que não foi convocado. Que não foi convocado. E tá justificando, o Paulinho tá justificando a convocação muito exatamente. bem. Bom, a gente, claro, quer falar da seleção brasileira, mas tem diversos destaques hoje, inclusive a reabertura do Maracanã para jogos oficiais organizados pela FIFA. A Itália venceu o México por 2-1. E apesar de contar com o apoio da barulhenta torcida no estádio, El Tri não foi capaz de segurar a Azzurra, que garantiu a vitória com 2 gols do meia Pirlo e do atacante Balotelli. Aliás, o Pirlo, meu Deus do céu. Eu tava vendo foto, inclusive, do Pirlo. O que ele fez? O atacante Chicharito, que é o atacante do México, né? Descontou para o México um jogo de pênalti, um gol de pênalti, mas é um craque. E as seleções fizeram uma partida movimentada e que foi marcada por uma grande festa da torcida, que em sua maioria foi no estádio apoiar a seleção mexicana. A Azul abriu o placar aos 26 minutos com um gol de falta, um golaço de falta do Pirlo, que completou 100 jogos com a camisa da seleção italiana. Empurrado pelo grito das arquibancadas, o México inclusive chegou ao empate aos 33 minutos com o atacante Chicharito Hernanes, que cobrou um pênalti, é um cracaço, joga muita bola. E a resposta do principal jogador italiano às provocações veio aos 32 minutos. Esse que o Balotelli. Eu vou até falar dele, mas o Giaccherini, que cruzou na área, o Balotelli venceu a marcação como um belo centroavante de ofício mesmo, e fez um gol sem chances para o Corona. E foi a vez da torcida italiana, inclusive, fazer a festa e gritar o nome de seu ídolo, Balotelli, Mário Balotelli. Aliás, o Balotelli ganhou um conselho, eu achei muito interessante, até Felipe Luciano, eu achei interessantíssimo. Quem aconselhou o Balotelli foi o Adriano. O Adriano disse o seguinte: se ele não cometer os erros que eu cometi, ele vai ser um excelente craque. Eu achei aquilo tão fantástico. Por isso que ele é bom de bola, então, porque o conselho deve ter sido só no futebol. Foi. Se for extra-campo, o negócio é extra-campo. Não, porque realmente o Balotelli é o Adriano brasileiro. Sim. O Adriano, quando surgiu no futebol brasileiro, polêmico, mas de uma força impressionante, de um petardo, físico, uma força no chute que ninguém segura, e é decisivo. Bota a bola no cara, que o cara é decisivo. Esse, então, seria o Adriano. Só que o Adriano, enfim, escolheu algumas situações da vida pessoal dele, que a gente não vai entrar em detalhes, que acabou colocando praticamente um fim na carreira dele se ele não se recuperar para isso. E ele dá um conselho pro Balotelli. É aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu achei interessante. E no jogo, hein? 100 jogos do Pirlo. Meu Deus do céu. E com um golaço desse no Maracanã. Eu acho que nem ele esperava que fosse dessa maneira. Marcar aquele gol de falta bonito, sensacional. Cara. Como passa bonita a bola. E aí, o passe dele. O Adilson Batista, quando estava no Cruzeiro em 2009, ele dizia o seguinte: o que o Pirlo tem que o Fabrício não tem? Tá aí. Tá explicado. Tá aí. A resposta. Né? É isso aí. O Pirlo, na verdade, ele tira uma correria da seleção italiana
que é uma seleção jovem, né, e cadencia um jogo ali no meio de campo. Então ele pega a bola e às vezes até no reter a bola ele faz com que o jogo fique mais inteligente. Sim. E às vezes com um toque, como o Zidane fazia muito bem também, né, há bem pouco tempo atrás, com um toque na bola ele desestrutura toda a defesa e encontra um companheiro numa posição privilegiada. E sabe colocar velocidade no jogo quando é preciso. Quando precisa. Aí faz lembrar também o próprio Alex que está no Curitiba. Exato, hoje. a bola sabe corre. cadenciar. Ele teve um lance que ele recebeu a bola virado, ele olhou, viu que o lateral passou, ele só deu um giro e tocou a bola saiu dentro da grande área. Ninguém precisou se movimentar, apenas a bola e o lateral. Ele joga muito a visão de jogo do Pirlo. Eu estava ouvindo o Denilson, o ex-jogador comentarista, falando sobre o Pirlo. Ele definiu na gíria do futebol uma coisa muito séria. Ele manda a bola pronta. É o seguinte, ele olha para o atacante, ele olha para o ala, ele já manda a bola pronta simplesmente para o cara só fazer o movimento de chutar ou cruzamento. Ao gol, não precisa preparar a bola. Então o Pirlo arrebentou. O que já facilita a vida do atacante. Né? Andrés Pirlo, que o México acabou 2-1, golaço também do Balotelli, um gol de brigador, não deixou a bola quicar, foi lá e mandou pra dentro. É um gol de típico centroavante, né? Sim. E polêmico, né? Foi lá e já me arrancou a camisa pra ganhar o amarelinho. Ei, Balotelli, não muda. A hora que ele chutou a chuteira, jogou pra lá. Agora, a minha preocupação maior é com relação à Espanha. O que o Maurício vai falar é agora. Né? A Espanha, gente. Bom, atual campeã mundial e bicampeã da Eurocopa. A Espanha largou bem em busca do inédito título da Copa das Confederações. Inclusive, nesse domingo na Arena Pernambuco, a equipe fez 2-1 no Uruguai, mas a diferença poderia ter sido, inclusive, maior, dado o amplo domínio espanhol ao longo dos 90 minutos. Dizem que foi 74% de posse de bola para a Espanha. Meu Deus do céu. Bom, Andreas Fábregas e Iniesta comandaram o show dos principais favoritos à conquista. Luis Suárez, de falta, já no fim da partida descontou com um golaço, inclusive, também. O resultado fez com que a Espanha saísse na frente do grupo B com 3 pontos, enquanto que os uruguaios ficam na lanterna. A primeira rodada da Copa das Confederações será finalizada nesta segunda-feira contra a partida na chave entre Tahiti e Nigéria, que se enfrentam às 16 horas aqui em Belo Horizonte. Eu tenho alguns destaques para falar da Espanha. A Espanha, pelo que eu percebi, eu quero ver se vocês concordam, até os 20 minutos do segundo tempo, toque de bola rápido, arrebentou, destruiu. Você está vendo aqui a Espanha aqui, ó, arrebentou, destruiu. Mas eu percebi que a Espanha morreu no final do jogo. Cansou de cansar com força. Que nem aquelas equipes do interior, que joga, chega a 20 minutos do segundo tempo, arriou. E o Uruguai quase que empata, hein, gente? Isso se deve também a algumas características do futebol sul-americano. Alguns jogadores do Uruguai atuam aqui nos países sul-americanos. Então, o que acontece? A Espanha joga com mais aquele toque de bola, mas quando o Uruguai começou a jogar no início do segundo tempo, a Espanha também teve que correr para poder se defender. Sim. Então, isso levou a Espanha a um cansaço maior do que o time do Uruguai. É claro que depois disso aí ninguém jogou mais bola. Sim. A Espanha já estava com o jogo dominado. Tomou um susto ali, aquele gol no final do Suárez, né? Mas foi apenas um susto, porque foi um gol de bola parada. E um golaço, ninguém esperava, né? Por sinal, um golaço. Mas a Espanha tomou um susto apenas quando o Uruguai começou a partir para cima, que ela teve que impor velocidade. Fora isso, o domínio de bola da Espanha é sensacional. Perguntar, Sulimar, eu acho que o futebol mais bonito da atualidade é o futebol espanhol, né? Eles primam, né, pela posse de bola. Vem sendo o futebol mais bonito de se ver, o futebol feito na Espanha, aí mais precisamente o Barcelona e com a seleção espanhola, tanto é que foi campeã da Eurocopa, campeã do mundo e tem boas chances de ser campeã dessa Copa das Confederações. Vem fazendo um bom futebol e principalmente no lance do primeiro gol, a bola do segundo gol, a bola foi tomada lá atrás na defesa. A Espanha veio tocando, o Iniesta tocou a bola lá na frente, tinha o jogador impedido, e o Iniesta apareceu para receber, mas ali no meio o Soldado pegou e fez o outro gol. Aliás, o Soldado, isso mesmo, o Pedro foi o primeiro gol. O Pedro que tem a tradição de marcar contra grandes equipes, né? Acabou marcando de novo. E o Soldado que foi uma surpresa no time da Espanha. Ele entrou e começou a fazer gol, não saiu mais. Tem já 24 gols na logo vai ser promovido a capitão.